Declaro abertos os trabalhos da sessão desta quarta turma. E todos tivemos aí um pequeno atraso por conta dos computadores, que essa não é a sessão que ordinariamente realizamos, essa não é a sala de sessão, né? Então, os computadores tiveram que ser configurados. Eu solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Ordinária Presencial da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, realizada em 1º de julho de 2025, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador federal Marcos Augusto de Souza, em exercício. Presentes à sessão, os excelentíssimos senhores desembargador federal César Jataí e juiz federal Marcelo Elias Vieira, convocado para substituir o desembargador federal Leão Alves, por motivo de férias. E também o juiz federal André Dias Irigon, convocado para prestar auxílio junto ao gabinete do excelentíssimo senhor desembargador federal Marcos Augusto de Souza. Procuradora Regional da República, excelentíssima senhora doutora Ana Cristina Bandeira Lins. Secretário Diego Ronan Soares Paz. Abriu-se a sessão às 14h02, com aprovação da ata da sessão anterior, encerrando-se às 17h14, após o julgamento de 84 processos, 2 pedidos de vistas, 6 adiados e 3 retirados de pauta. Sem impugnação, declaro aprovada a ata. Chama a julgamento, primeiramente, com inscrição para sustentação oral, processo de relatoria do desembargador César Jataí, habeas corpus, número 101-0819, dígito 37, 2025, 4010000. Está inscrito para realizar a sustentação oral pelos pacientes o doutor Luiz Eduardo Ruas Barcelos do Monte, que se encontra presencialmente. Tá. Estou sendo alertado aqui pelo senhor secretário, desembargador César, que o próximo item também pedido de sustentação pelo mesmo ilustre advogado, também da relatoria de Vossa Excelência, é o habeas corpus 101-0755-27-2025-401-0000. Parece que são relacionados a uma mesma operação. Vossa Excelência confirma, se houver a possibilidade do julgamento conjunto. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento o doutor Marcelo Elias Vieira, o nobre procurador regional da República. Exatamente, senhor presidente. O advogado também pode confirmar, mas aqui esses habeas corpus são oriundos da operação Enneagrama, que tramita perante a 3ª Vara da Seção Judiciária de Porto Velho. Os pacientes também são os mesmos. Creio que podemos julgar os dois em conjunto. O ilustre advogado tem alguma objeção a esse julgamento conjunto? Boa tarde, excelência. Pelo contrário, na verdade é um pedido da defesa até para otimizar a pauta. Enfim, as matérias são praticamente idênticas. O que muda, de fato, são o número das ações penais que tramitam a origem. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Eu vou me antecipar e já proceder ao voto, porque o voto que eu trago está atendendo aos interesses da defesa. É no sentido da tese que a defesa trouxe nos 2 habeas corpus. Então, se eu for acompanhado por Vossas Excelências, houver a convergência, poderemos dispensar a sustentação oral do nobre advogado. No de número 78, eu vou também, nos 2, me valer da proposta de emenda para, através dela, apresentar o processo a Vossas Excelências e, havendo necessidade de outros esclarecimentos,
Passamos aos votos. Eu acho que a gente pode inverter, se houver convergência, para publicizar e Vossa Excelência ler, né? Sim. Pode ser? Pois não. Doutor Marcelo Elias, nos itens 78 e 79 da relatoria do desembargador César, Vossa Excelência recebeu previamente? Sim, recebi previamente os votos e estou de acordo. Tá. Eu também recebi antecipadamente e voto já disponibilizado no PJE e estou acompanhando Vossa Excelência, desembargador César. Né? Aí eu acho que poderíamos ficar com a proposta de ementa que resume, né? Isso. Então, eu posso ler a proposta de ementa para esclarecimento do nobre advogado. Eu estou concedendo a ordem e confirmando a liminar outrora deferida nos dois. E, muito rapidamente, eu digo aqui, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso é a súmula vinculante número 14. Esta quarta turma, em caso análogo derivado da operação Eneagrama, reconheceu a necessidade de garantir à defesa acesso prévio e amplo ao acervo probatório antes da apresentação de resposta à acusação. É o HC de número tal também de Rondônia. Embora a autoridade coatora tenha informado não haver impedimento formal ao acesso da defesa, verifica-se que o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa exige a suspensão do andamento processual até que a defesa possa efetivamente consultar e extrair cópias do material apreendido, especialmente diante da identidade probatória entre as ações penais conexas. Então, como dito, estou confirmando a liminar que eu concedi e concedendo a ordem de habeas corpus aqui neste julgamento, e isso vale para os dois, repetindo, para os 78 e 79. Exatamente. Então, com a convergência da turma, no sentido de conceder a ordem, nos termos do voto do relator, eu imagino que o ilustre advogado não identifique a necessidade da sustentação. Então, diante disso, eu proclamo o resultado, valendo para os dois itens já anunciados. A turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Uma Uma excelente boa tarde. Bom trabalho a todos. O próximo processo também da relatoria do desembargador César Jataí é a apelação criminal 002-8285, dígito 27, 2017, 401-3400. E tem uma indicação de retirada de pauta. Retirando de pauta, senhor presidente, a pedido da defesa que comprova o impedimento de se fazer presente na sessão de hoje para sustentação oral. Então, Okay. E como ele já vinha adiado da semana passada, eu optei por retirar de pauta. Muito bem, então... Mas eu acho que já é do conhecimento da defesa. Tá. O item anunciado fica retirado de pauta por indicação do relator. Passamos ao próximo, também da relatoria de Vossa Excelência, é a apelação criminal número 0022-320-05-2016-401-3400. Aqui tem duas inscrições. Uma presencial, que é pelo doutor Daniel Romero, que fará a sustentação pelo apelante Mauro Marcondes Machado. E pelo Teams, por videoconferência, o doutor Tiago Lobo Fleury, pela apelante Cristina Maltone Marcondes Machado. E o doutor Daniel já está aqui, né? Ele não ingressou ainda. O doutor Daniel não ingressou. O doutor Tiago é que não... Se Vossa Excelência estiver de acordo, poderíamos passar para o próximo? Sim. Com a compreensão do doutor Daniel, né, que tem o seu colega que fará a sustentação pelo
pelo Teams e ainda não ingressou. Tudo bem, Excelência. Tá? Eu espero. Então, Podemos vamos aguardá-lo, né? passar para o próximo. E também da relatoria de Vossa Excelência, desembargador César, é a apelação criminal número 100, 1194, dígito 13, 2024-013602, item 50 da pauta, está inscrita para a sustentação oral presencialmente a doutora Tainá Mendes Fagundes, pelo apelante Wilson Paulo dos Reis. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador César. Presidente, Vossa Excelência pergunta à nobre advogada se dispensa a leitura do relatório, por gentileza. Boa tarde a Doutora, todos. Sim, Excelência. Eu concorda dispenso a com a leitura. dispensa? Então, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo tempo de 15 minutos. Perfeito. Primeiramente, eu cumprimento o excelentíssimo senhor desembargador relator, César Jataí, excelentíssimo senhor desembargador presidente Marcos Augusto de Souza, excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Elias, substituto do Dr. Leão, ilustre representante do Ministério Público e demais presentes nessa sessão, uma boa tarde a todos. A presente apelação, excelências, ela foi interposta em face de uma sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Federal de Rondonópolis, de Mato Grosso, que condenou o senhor Wilson, apelante, pela prática de 2 delitos de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, na forma do artigo 297, relacionado à falsificação de documento público. Essa sentença fixou uma pena definitiva ao apelante de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 370 dias multa. Eu vou pedir vênia para ler um trecho da denúncia que sintetiza a acusação que foi formulada e que afirma que Wilson compareceu ao posto da PRF para retirar 2 veículos que estavam retidos em razão de CRLV atrasados e que possuem restrição judicial. Ao entregar os documentos para a retirada dos veículos, foi verificada a divergência da data com o último licenciamento, além dos formulários constarem como furtados, roubados, na Ciretran da Chapada dos Guimarães. Em interrogatório, Wilson alegou que contratou um despachante indicado pelo seu irmão na cidade de Primavera do Leste, o qual cobrou R$ 1.500 por cada documento. Além dessa narrativa, gostaria de destacar que, ao prestar depoimento na delegacia, o apelante informou que não tinha conhecimento da falsidade dos documentos. Bom, o que temos aqui é uma sentença que condena a uma pena de 8 anos de reclusão em razão da apresentação, em uma mesma ocasião, de 2 documentos cuja falsidade foi identificada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Em que pese a apelação ela contenha diversas teses no sentido de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas que seriam relevantes para a elucidação do caso concreto, bem como relacionados à própria viabilidade dessa condenação, eu gostaria de concentrar minha sustentação oral em 2 pontos que eu considero relevantes. O primeiro dele vai abordar questões relacionadas à dosimetria da pena e o segundo, referente a uma ilegalidade em razão do não oferecimento do acordo de não persecução penal ao apelante. Com relação à dosimetria da pena, excelências, eu inicio destacando e provocando uma análise desse colegiado no que diz respeito à desproporcional pena que foi fixada ao apelante. Isso porque, embora a sentença aponte a existência de crimes autônomos, desígnios autônomos, em razão da apresentação de 2 documentos, a defesa entende que houve, na verdade, um crime único, tendo em vista que o apelante, ao comparecer no posto da Polícia Rodoviária Federal, em uma única ocasião, apresentou no mesmo momento 2 documentos que se referiam, na verdade, a um bitrem, que era um veículo e o seu semi-reboque. Então, a única finalidade era a liberação conjunta desse veículo. Então, na visão da defesa, a gente entende que não é possível a consideração de crimes autônomos, mas de crime único. Inclusive, a jurisprudência desse tribunal reconhece que comete crime único o agente que, mediante uma única conduta, apresenta vários documentos falsos, havendo apenas uma vítima e uma finalidade. Passando ao segundo ponto, que eu gostaria de ressaltar a Vossas Excelências, se refere, pela mesma argumentação que já expus, à necessidade de reconhecimento do concurso formal próprio. Embora isso fosse evidente, a sentença considerou que deveria ser aplicado o concurso formal impróprio, em razão das 2 condutas autônomas que considerou para a condenação do apelante. Contudo,
reforçando o que já foi aqui anteriormente dito, a apresentação dos documentos ela se deu de forma única, com uma única finalidade, razão pela qual deveria ser aplicado concurso formal próprio, na fração de 1/6 nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que delimita essa fração de acordo com a quantidade dos delitos praticados. Passando à questão da valoração das circunstâncias judiciais, excelências, gostaria de destacar que a sentença ela valorou indevidamente as circunstâncias do crime, motivos do crime e culpabilidade do apelante. Com relação às circunstâncias, ela considerou que a vetorial merecia uma valoração negativa em razão da falsificação ter sido feita em suporte autêntico e extraviado do DETRAN. Contudo, eu ressalto que isso não era de conhecimento do apelante, tendo em vista que ele afirmou, não só na delegacia, mas em juízo, que desconhecia a falsificação dos documentos em um suporte autônomo. Ele apenas contratou um despachante para realizar a obtenção do documento. E ainda que houvesse esse argumento de falsificação em suporte autêntico, eu ressalto jurisprudência consolidada de tribunais que concluem que a utilização de um espelho verdadeiro do documento não justifica uma valoração negativa das circunstâncias do delito, porque já é uma questão insta ao tipo penal. Não seria, então, idôneo para valorar negativamente essa vetorial. Com relação aos motivos, a sentença considera que a falsificação visava ludibriar a justiça do trabalho, tendo em vista que os veículos continham restrições de circulação, razão pela qual essa conduta seria de maior reprovabilidade. Contudo, excelências, a única intenção que tinha o apelante e que foi informado em juízo, inclusive, por ocasião do seu interrogatório, era a providenciação da documentação necessária para a liberação do veículo, sem que ele tivesse conhecimento de qualquer restrição relacionada ao Poder Judiciário, à Justiça do Trabalho, e, além disso, ele declarou desconhecer a falsidade desse documento. Além disso, eu gostaria de ressaltar também que o fato de, eventualmente, se buscar um benefício ilícito por meio da utilização de um documento falso, ela não é apta para valorar negativamente os motivos do delito, e isso e está um pouco da culpabilidade, isso conforme a jurisprudência desse próprio tribunal, no sentido de que a obtenção de lucro fácil e indevido seria inerente à prática elementar do tipo penal. Com relação à culpabilidade, que foi a última vetorial negativamente valorada pela sentença de origem, ela considerou que houve dolo acentuado em razão da atitude proativa, pois o apelante, independentemente de provocação, teria se dirigido ao posto e apresentado espontaneamente os documentos aos agentes. Contudo, também ressalto a jurisprudência desse tribunal no seguinte sentido: premeditação é natural, porquanto, de regra, sem essa fase, um documento falso não chega às mãos de ninguém para ser usado. Então, o fato de o apelante se dirigir a um estabelecimento e apresentar a documentação não deve ser valorado negativamente, porque já seria isto a questão do tipo penal. Eu passo agora, excelências, a análise do quanto de aumento da pena base, que a defesa também considera legal no caso concreto, tendo em vista que, por três vetoriais negativas, houve um aumento de 2 anos da pena base para cada delito. E isso notadamente desproporcional e afronta, inclusive, jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento deve incidir entre 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 entre a diferença do mínimo e máximo da pena combinada para cada delito. Então, a gente também entende que a majoração da pena base de cada delito, ainda que consideradas 2 condutas autônomas, ela foi desproporcional e que não seria viável a fixação dessa pena base em 4 anos de reclusão, por essa conduta que foi narrada. A sentença também, excelências, ela deixou de reconhecer a atenuante da confissão, muito embora tenha utilizado o depoimento do apelante para formar sua convicção no caso concreto. Em diversas passagens, a sentença ela faz referência ao reconhecimento do apelante de que visava a obtenção de liberação do veículo, mas ela deixa de reconhecer na dosimetria essa atenuante, e isso, na visão da defesa, incorre em devida ilegalidade, sobretudo por afrontar para a súmula do STJ, que fala que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus atenuante, além do fato de que o Superior Tribunal de Justiça também reconhece a possibilidade de aplicação dessa atenuante nos casos em que houver confissão qualificada, que, ainda que ele alegue que desconhecia a falsidade do documento, ele reconhece a autoria dos fatos e que compareceu ao posto da Polícia Rodoviária Federal para apresentar essa documentação. Um último ponto relacionado à dosimetria, Excelências, é referente ao regime prisional. O regime prisional foi fixado em regime fechado, embora o réu seja primário, não tenha maus antecedentes, a pena não supere 8 anos de reclusão, embora seja 8 anos de reclusão, ela não supere esse patamar, e por delito que não enseja emprego de violência e que não teve nenhuma grave ameaça. A justificativa apresentada pela sentença de origem foi de que a presença de 3 circunstâncias judiciais negativas seria justificativa idônea para fixar um regime fechado pela apresentação de 2 documentos falsos. E com isso a gente ressalta que não há elementos concretos que justifiquem essa imposição de regime mais gravoso, devendo-se respeitar não só o que preconiza o Código Penal, mas avaliar também a primariedade do acusado e a ausência de violência da conduta, além da ausência de maus antecedentes. E que essa análise também seja refletida na pena de multa combinada ao apelante, dada a natureza do delito e as circunstâncias pessoais do caso. Passando ao segundo ponto, Excelências, ainda que seja prejudicial a tudo que foi exposto, a defesa, quando assumiu a causa perante esse tribunal, demonstrou a ilegalidade do não oferecimento de acordo de não persecução ao apelante pelo Ministério Público Federal de origem. Isso porque, quando foi oferecida a denúncia, o Ministério Público justificou a falta de oferecimento do acordo em razão da folha de antecedentes do apelante indicar possibilidade de novas condutas delitivas. A gente apontou a ilegalidade desse fundamento, tendo em vista não só que foi utilizado ações penais e inquéritos em curso para considerar a existência de maus antecedentes ou de possível prática futura, embora todos esses itens que constavam na folha de antecedentes fossem anteriores a essa ação que estamos discutindo aqui hoje, e a perfeita aplicação do Instituto ao agravante, tendo em vista o cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos. A partir desse pedido da defesa, houve determinação de intimação da Procuradoria para manifestação sobre o ANPP, mas a defesa gostaria de ressaltar nessa tribuna que entende que o órgão que deveria reanalisar essa possibilidade de proposição seria ou o Ministério Público de origem ou que a questão fosse submetida ao órgão de revisão do Ministério Público, conforme já foi amplamente entendido em diversos precedentes, tanto dessa turma quanto da terceira turma. Basicamente, essas eram as minhas considerações, Excelências. Então, gostaria de formalizar a reiteração de todas as teses que foram abordadas no recurso de apelação e para que seja analisado no presente julgamento, a remessa dos autos ao Ministério Público de origem para reavaliar a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, subsidiariamente que seja encaminhado ao órgão de supervisão do Ministério Público Federal, na linha do entendimento jurisprudencial desse tribunal, e, acaso não acolhidos todos os demais pleitos e mantida a condenação do apelante, postula-se a reforma da sentença, em especial para reconhecimento do crime único, e, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal próprio, em razão dos delitos que foram imputados, reconhecimento da atenuante de confissão, modificação dos critérios utilizados para a valoração negativa e que, com isso, a pena base fique fixada no mínimo legal e que ocorra esse reflexo na fixação também do regime imposto ao apelante. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, ouvi atentamente a sustentação oral da nobre advogada e passo ao voto. Eu também vou pedir licença para fazê-lo com base na proposta de emenda, que eu acho que é esclarecedora, e se houver necessidade, claro, vamos para o voto. E aqui eu digo, o juízo de primeira instância indeferiu com acerto a oitiva de testemunhas,
bem assim a produção de prova consistente na apresentação de extrato bancário requerido em audiência de instrução e julgamento, preliminares de nulidade que se rejeitam. Então, no voto, estou destrinchando isso de forma melhor, mas rejeitando as preliminares. Dúvidas não há quanto à presença do elemento subjetivo do tipo penal na conduta do réu ou dolo, à medida que o conjunto probatório aponta com clareza que o réu agiu de forma livre e consciente na utilização dos documentos falsos, CRLV, certificados de registro e licenciamento de veículos, documentos estes que foram apresentados à Polícia Rodoviária Federal. Apesar de os materiais utilizados para a confecção dos documentos falsos serem autênticos, uma vez que os CRLVs foram furtados do Ciretran de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, os dados inseridos não foram efetuados pelos órgãos e servidores competentes para fazê-lo, ou seja, não houve legitimidade para a emissão dos documentos, o que, sem dúvida, descaracteriza a mera falsidade ideológica diante da falsidade material. Oportuno esclarecer que, no crime formal próprio ou perfeito, o agente pratica uma ação que resulta em mais de um crime, porém, sem que o agente tenha a intenção de cometer todos os delitos. Por outro lado, crime formal impróprio ou imperfeito, o agente pratica uma ação com a intenção de cometer mais de um crime, ou seja, age com dolo e desígnios autônomos. No caso em análise, embora o agente tenha praticado uma só ação ao apresentar aos policiais os 2 documentos falsos, estes se referiam a 2 veículos distintos, ou seja, dúvida não há quanto à autonomia dos desígnios, à medida que o documento falso referente ao veículo de placa policial número tal não serviria ao outro veículo de placa policial número tal e vice-versa. Logo, caracterizada está a hipótese de crime formal imperfeito ou impróprio, previsto na parte final do artigo 70 do Código Penal, porquanto a ação dolosa resultou na consumação de 2 delitos que, apesar da concomitância da ação, ocorreu com desígnios autônomos, como dito, o que justifica a cumulatividade das penas nos termos do artigo 70, infine, do Código Penal, na forma arbitrada na sentença. Por fim, redimensionada a pena para, em concurso formal impróprio, artigo 70, infine, do Código Penal, como dito, torná-la definitiva em 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, e 60 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até o seu efetivo pagamento. E eu estou reduzindo, senhor presidente, a pena que foi fixada em 8 anos de reclusão. Eu estou reduzindo para 6 anos de reclusão. O regime também que foi fixado o fechado, eu estou estabelecendo o semiaberto. E em relação à multa, eu estou também reduzindo para 60 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Então, com essas considerações, eu estou acolhendo parcialmente, dando parcial provimento à apelação para reduzir a pena. E, por fim, em homenagem à sustentação da nobre advogada, eu não aprecio aqui o NPP, porque não foi matéria de apelo, que está sendo discutido nos autos, e a defesa tem que usar dos meios, dos recursos próprios, até mesmo para levar a matéria, se for o caso, para o órgão revisional do Ministério Público Federal, que é a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. O ilustre Procurador Regional da República está aqui presente, pode me corrigir. Então, acho que a defesa tem os meios próprios e não caberia aqui agora, em grau de apelo no julgamento da apelação, essa turma apreciar o ANPP ou não. Sem prejuízo, obviamente, de se resolver isso no bojo dos autos. Então, concluindo, senhor presidente, eu estou dando parcial provimento à apelação para reduzir a pena. É como voto. Bem, doutor Marcelo Elias, como vota Vossa Excelência? Recebi o voto de forma antecipada e estou de acordo. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, doutor. Tá.
Estou sendo informado aqui, do desembargador César, que Sim. o advogado inscrito, que ainda não havia ingressado na sessão do processo que nós havíamos chamado, já ingressou, né? Então, podemos retornar a ele, né? Então, chama a julgamento a apelação criminal número 0022-32005-2016-401-3400. Então, só repetindo aqui, estão inscritos para realização de sustentação oral, doutor Daniel Romero, presencialmente, e pelo apelante Mauro Marcondes Machado, e o doutor Tiago Lobo Fleury, remotamente pelo Teams, pela apelante Cristina Maltone Marcondes Machado. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência questiona os nobres advogados sobre a dispensa da leitura do relatório, por gentileza. Sim. Já ouviram, né, o relator indaga se concordam com a dispensa da leitura do relatório. Concordo, Excelência. Doutor Tiago. Pois não, Excelência, certamente dispenso. Muito obrigado pelo aguardo também. Muito bem. Eu vou observar aqui a ordem de inscrição. Então, vou passar a palavra primeiramente, nesse caso tem um tempo integral, né? O doutor Daniel Romero tem o tempo de 15 minutos para sustentação. Obrigado, Excelência, excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, desembargador Marcelo, recebam todos os meus cumprimentos, que estendo também ao doutor representante da Procuradoria Regional da República. O caso, Excelência, é um caso já antigo, já tem aqui uns quase 10 anos dessa medida cautelar de bloqueio de bens do apelante. O apelante foi denunciado no bojo daquela operação Zelotes, acusado de uma série de crimes, dentre eles lavagem de dinheiro, e, concomitantemente, teve essa medida cautelar de bloqueio de patrimônio, né, dos bens móveis, imóveis, dinheiro em conta, enfim. Você falava ali, naquele momento, que ele teria participado num esquema milionário, enfim. O juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, ao final do processo, condena o apelante nesses crimes que ele havia sido denunciado e fixa um valor de ressarcimento ao erário, um valor de 300 e poucos mil reais. Veja, ele havia um bloqueio do patrimônio dele, e aí o apelante tem um patrimônio de monta, porque foi dirigente da Anfávia durante a vida toda, na época contava com 80 anos de idade, então tinha amealhado um patrimônio considerável. A defesa, então, vai ao juiz da 10ª Vara, e pede para que, então, libere a diferença do valor entre os mais de 10 milhões bloqueados e os 300 mil reais que ele havia condenado à indenização. O juiz o que faz? Depois de idas e vindas, e isso se arrastou por meses, até ele dar uma decisão, ele estende esse bloqueio para outros inquéritos que existiam decorrentes dessa operação. Ele fala, não, essa cautelar ela não estava acautelando esse processo, ela estava acautelando os outros também, que nem existiam quando foram decretados, e os fatos que justificavam a cautelar eram os fatos da denúncia que ele depois recebeu e condenou nesse montante de 300 mil. Contra essa decisão se interpõe essa apelação, né? O que aconteceu com o transcurso do tempo? Né? A apelação foi ingressada, né, o recurso de apelação em 2017. Durante esse tempo, os processos que essa ação cautelar, essa medida cautelar, nas palavras do juiz, estavam também tendo como objeto, né, que também estava cautelando, esses processos foram acabando.
A própria condenação dele nos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, foi revista por essa turma, que deixou uma condenação de advocacia administrativa por uma pena prescrita. Isso transitou em julgado. Os outros processos, que eram inquéritos, um deles foi trancado por decisão do Supremo. O outro teve as provas, que eram basicamente interceptação telemática, eram provas de e-mails, né? Essa turma também declarou a nulidade dessas provas, e o juiz está, até hoje, não sabe o que faz com o processo, está vendo se sobrou alguma coisa ou não. O fato, excelências, é que não bastasse tudo isso. Já faz quase 10 anos que ele está com o patrimônio bloqueado. É um senhor de, hoje, quase 90 anos, 89 anos. Todo o dinheiro que ele ganhou na vida, que era para a aposentadoria dele, está tudo bloqueado, esperando para ver se sobra alguma ação penal, para se essa ação penal vai resultar numa condenação e num perdimento dos bens. Quer dizer, quantos anos mais ele vai ter que esperar? Certamente, se não houver solução aqui hoje, eu tenho receio se ele vai sobreviver a isso. Quer dizer, se ele vai poder usufruir dos bens que, como eu disse, era um dirigente de uma associação nacional, de uma associação, de uma atividade econômica pujante, né, da Anfávia, era um diretor de montadora, amealhou um patrimônio durante os seus 80 anos, né, quando teve o bloqueio de bens, e não vai usufruir disso. E agora que está com senilidade, que está com problema de saúde, não pode dispor do dinheiro. Está há 10 anos isso aqui parado, bloqueado, esses bens. Então, não fosse as questões todas que até o parecer da Procuradoria Regional da República aponta, não, tem o processo tal, esses processos, como eu disse, sobrou só um, cujas provas foram anuladas e que agora o juiz está tentando lidar para ver se vai sobreviver ou não esse processo. Os outros, absolvido, trancado, acabou, né? Trânsito em julgado. Não bastasse isso, tem a razoável duração do processo, quer dizer, ele vai ficar 10 anos com o patrimônio bloqueado, vai ficar mais ainda quanto tempo? Né? Em razão disso, a defesa pede aqui o provimento da apelação para que essa decisão, que já dura, como eu disse, quase 10 anos, seja reformada. Muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor Daniel. Passo a palavra na sequência, pelo mesmo prazo de 15 minutos, ao doutor Tiago Lobo Fleury. Obrigado, presidente, nobres julgadores, uma boa tarde a todos. O colega Daniel, que muito bem assumiu a tribuna e resumiu bem, né, a hipótese que está, né, sendo tratada nessa apelação, a situação, né, tanto da senhora Cristina Maltoni, né, minha cliente, quanto do senhor Mauro Marcondes, é exatamente a mesma nessa apelação. E todos aqueles fatos que, ainda naquele momento, já não justificavam, no entender, né, da defesa, essa manutenção, né, exacerbada, né, do bloqueio de bens, né, e dos valores já há tantos anos, né, quase uma década aí de bloqueio. Nesse tempo todo, como bem trouxe o doutor Daniel, isso sumiu, né, do mundo jurídico. Tanto a ação penal, que era vinculada a esse sequestro, né, tanto Mauro Marcondes quanto Cristina Maltoni foram absolvidos. Tinha inicialmente uma sentença de perdimento de 358 mil e sumiu. E a decisão que é apelada determina, olha, realmente existem outros 2 processos, então esse valor tem que ficar bloqueado como se fosse ad eterno. Sendo que, numa das ações penais, foi trancada pelo Supremo Tribunal Federal, isso já resolvido, e, de fato, tem essa outra ação penal, cujas provas já foram anuladas por esse egrégio tribunal TRF1, e agora tramita, né, um incidente na vara de que, olha, com essas provas anuladas, o que fazer? Não tem nada a fazer. De qualquer forma, né, isso não justifica ficar tantos anos, né, esse valor bloqueado. Então,
apenas para reiterar, né, tudo que foi muito bem trazido, né, da tribuna pelo meu colega. De fato, essa apelação exige ser provida para a liberação desses valores que há tantos anos, né, estão impedindo, de o usufruto pelos seus, né, titulares, e que com base em processos, né, em processos supostamente existentes para garantir processos que já têm um fim e um fim previsível. Então, Excelência, é o que reitera a defesa com o pedido de provimento integral das apelações. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado. Na sequência, retorno a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os nobres advogados pelas sustentações orais e passo ao voto. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação. A decisão recorrida indeferiu o pedido de liberação, desbloqueio de bens e valores sobre os seguintes fundamentos. Abro aspas. Disse o eminente magistrado: as medidas constritivas relativas ao patrimônio de Mauro Marcondes e Cristina Maltoni foram decretadas para garantir os prejuízos causados ao erário e imobilizar o produto dos crimes lhes atribuídos pelo MPF nas denúncias ofertadas em seu desfavor. No processo de número tal, ambos os réus tiveram o perdimento decretado somente de R$ 358.400. No entanto, Mauro Marcondes e Cristina Maltoni respondem a outras ações penais em trâmite neste juízo, quais sejam a de número tal, 76573/40, em que o MPF requereu, respectivamente, o perdimento de R$ 2.552.400 relativo a ambos os réus e de R$ 266.471, sendo que, neste último caso, o dominus litis postulou pelo perdimento solidário referente a todos os 14 denunciados no processo de número tal, inclusive Mauro Marcondes e Cristina Maltoni. Assim, no que atine ao último processo, enquanto não for especificado os valores para perdimento relativo a cada um dos denunciados, não há como deferir o pleito de desbloqueio e liberação de bens e valores formulado por Mauro Marcondes e Cristina Maltoni. Fecho aspas. Digo eu, portanto, a constrição foi mantida em razão da existência de 3 ações penais em desfavor dos requerentes apelantes. A de número 70091, dígito 13, em que, condenados pelos delitos dos artigos 288 do Código Penal e artigo 1º da Lei 9.613/98, além do delito do artigo 333 do Código Penal em relação a Mauro Marcondes Machado. A de número 76573, dígito 40, que foi autuada no PJE sob o número 101.6027, dígito 94. E a de número 5944, dígito 07, originando mais 2 ações. Importante registrar que a decisão oral recorrida foi proferida em 20 de fevereiro de 2017 e, após sua prolação, a situação fática se alterou. Quanto à ação penal 70091, dígito 13, observo que os réus, embora condenados pelos delitos acima mencionados, foram, em sede de apelação, absolvidos de tais imputações, sendo que o réu Mauro Marcondes restou condenado apenas pelo delito de advocacia administrativa. Artigo 321 do Código Penal. O acordo os absolveu foi proferido em 28 de abril de 2020. No que se refere à ação penal 5944, dígito 07, que tramitou no PJE sob o número 101.6027, dígito 94, o registro foi trancada e arquivada em 30 de outubro de 2024, após o egrégio Supremo Tribunal Federal conceder habeas corpus de ofício nos autos da reclamação de número tal. Remanece, portanto, como fundamento imposto na respeitável decisão recorrida para a manutenção da constituição dos bens dos requerentes, a referida ação penal 5944, dígito 07, que resultou nas ações penais de número 17917, dígito 09 e 1006762, dígito 91, ainda sem sentença proferida, e em relação às quais faço as seguintes considerações. Sustenta a apelante